ao Congresso da UNE em Salvador em 1983, 1982. Não sei bem a data que teve esse Congresso da UNE em Salvador. Né? Então, quer dizer, eu me orgulho disto, né, mais até do que na área sindical laboral, né, de trabalhadores, né, porque a minha leitura foi inspirada. Obrigado. Poxa, eu perdi, pai. O meu computador reiniciou, aí enfim, perdi e eu estava gravando. Na hora que você falou, desculpa, eu me excedi, eu falei, não, continua. Aí, o que que você falou? Só para deixar registrado aqui. E aí, depois é a Vera, depois é o Dr. Luiz. Desculpa. Oi, não, o que que você falou? Só para a gente registrar que você está falando agora da Uni. Alguém perguntou? Você falou alguma coisa? Só para a gente deixar registrado. Então, que a experiência nossa, a faculdade, ela nunca se propôs a ser uma universidade. É a FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas. Era o ranço do conservadorismo paulistano, né? Era a faculdade mais conservadora, mais até que o Mackenzie, que é a estupidez dos presbiterianos, né? Do Milton Ribeiro, né? Aquele atirador de aeroporto, né? E foi levada até a União Estadual dos Estudantes, né, a experiência, exatamente para mudar as forças, né, e democratizar até o próprio trabalho do movimento, né? E sempre dizendo que era a experiência dos conselhos de fábrica de Turim, foi a experiência lá dos trabalhadores de Turim. Esse grupo que inicia isso, né? Esse grupo que nós vimos aí é que inicia a formação dos conselhos de fábrica, né? Uma nova linha de atuação, né? Hoje não, porque os sindicatos sempre são também conservadores, né? Eles querem o poder máximo, né? Eles não querem repartir, né? As comissões de fábrica na Grande São Bernardo, né, tentaram retomar alguma coisa de democratização, mas não vingou, né? Ficou só em 2 anos, depois morre tudo, né? Então, é essa a jogada. Beleza. Teve conselhos de classe, foi isso que eles criaram. De classe, quer dizer, cada classe tinha 2 representantes. Quer dizer, não classe patronal, classe trabalhadora, não é. Não, classe turma. De sala, né? De sala de aula, né? É isso. Beleza. Pô, obrigada, pai. A Rosa Luxemburgo, né? Ela toma partido, né? Ela não acredita no sindicato e acredita nos conselhos, né? E o Gramsci faz uma explicação didática, né? De um e do outro, né? Das vantagens e desvantagens de um e do outro, né? Mas é muito interessante, né? Essas experiências de movimentos sociais, assim. Porque é isso. Por exemplo, na minha fala do começo, diante do filme, que eu até fico um pouco envergonhada do que eu falei, mas é total o sentimento, né? É de um... Enfim, ontem e hoje teve um monte de bolsonarista na rua, né? Agora eu falo, né? No começo eu não queria falar, mas é desesperador, cara. Aí eu fico pensando nos nossos intelectuais falando assim, completamente distante, né? Tipo, não está funcionando. Tem um tapa-ouvido ali que não está funcionando. Tem que existir uma outra forma da gente atingir as pessoas. Como é que elas vão ser afetadas, enfim, como é que elas vão ser sensibilizadas na realidade delas, né? Tipo assim, falando, isso, fora Lula, né? Porque eles estavam gritando isso, né? Lula ladrão, não sei o quê. É culpa do Lula, gasolina R$ 8, né? É isso mesmo. Tipo, eu não sei o que a gente pode falar, né? Aí, então, a minha desilusão está muito grande, né? Por isso. Mas, enfim, o filme é realmente muito importante para isso, para trazer de volta essa, né? Enfim, essa sensação de que é possível organizar, né? Mas não só acreditando no intelectual, não só acreditando nos estudantes, é pensando nisso, porque Maio de 68 é uma grande escola para a gente. A distância do discurso, né, dos estudantes e dos trabalhadores, os estudantes falando pró-trabalhadores e os trabalhadores completamente bravos
e indignados com os estudantes, porque eles estavam se organizando e falando que os estudantes estavam fazendo baderna, né? E que eles não conseguiam ser ouvidos porque os estudantes estavam falando por eles, né? Então, mas lógico, né? Tem um filme que eu quero passar há um tempão, que é essa coisa, né? São os mesmos atores na trincheira da Revolução Francesa e depois em Maio de 68. Só que Maio de 68 é preto e branco e aí a Revolução Francesa é colorido, né? Eu tenho que passar esse filme qualquer dia para a gente ver. Legal. Chama Amantes Constantes. É um filme francês, enfim, a gente vai ver qualquer dia. Desculpa, Vera, depois Dr. Luiz, depois Silvia. Eu amei esse filme, eu nunca tinha visto. Realmente um filme maravilhoso, perfeito para o dia de hoje, perfeito para o dia do trabalho, né? E assim, Lívia, não fica assim não, porque não é, sabe? Esse povo que está aí falando essa bobagem, já não é o que era em 2018. Isso aí, hoje Bolsonaro foi fazer um negócio lá em Brasília, não foi ninguém, tinha, sei lá, organizou um negócio, não apareceu ninguém. Isso é uma coisa orquestrada, isso não é de verdade, você está entendendo? Não é de verdade, você pode ter certeza disso, as pessoas estão muito decepcionadas. Ele está vendo que vai perder na urna, então ele está apelando, já está querendo arrumar golpe, essas coisas. Não vai acontecer. Ele está jogando não é nem para o eleitorado dele, ele está jogando para as pessoas que financiam ele. O Bolsonaro é um lobista, ele é um financiado, ele é um capitão do mato. Ele não é um líder popular, tá? Ele não é nada. Então, acho que a gente não tem que entrar nessa, sabe? Não tem que entrar nessa. Agora, o filme é excelente, é maravilhoso, eu amei, estou apaixonada. Assim, um dos melhores filmes que eu vi assim, ultimamente. Eu lembrei que aqui em Petrópolis vieram esses trabalhadores têxteis no século XIX. Exatamente. E esse é meu maior interesse com o grupo dos italianos, que eu não tenho nada de italiano e eu estou ajudando eles a, enfim, ingressarem no conselho, retomarem o Centro Cultural lá de Cascatinha, da Vilma Borsato, que foi uma vereadora, né? E vou ajudar eles a digitalizarem todo o material que eles têm para contar a história desses trabalhadores, porque o sindicalismo começou no Brasil em Petrópolis, né? Então, são eles. Eles vieram bem no início da cidade, da fundação da cidade, né? Foram chamados para justamente desenvolver a primeira indústria, acho que de Petrópolis, a indústria têxtil, né? Então, assim, tem uma história aqui, né, disso. Agora, eu me lembro, eu fui perita da Previdência, né? Entrei na Previdência em 87. E eu fiquei, assim, muito chocada. Em uma época, eu fui trabalhar só no acidente de trabalho. E eu fiquei muito impressionada naquela época, era muito chocante a quantidade, isso em 1987, de acidentados do trabalho, né? Pessoas, não existia EPI, EPC, não existia essas coisas, não tinha legislação ainda, apesar de que Getúlio fez uma legislação trabalhista, mas não tinha essa coisa de proteção do trabalho. Então, assim, era impressionante a quantidade de gente sem mão, sem pé, sem dedo, sabe, assim, porque botava as pessoas para tratar, não tinha treinamento nenhum, não tinha equipamentos de proteção, né? Então, as pessoas iam para as fábricas. Agora, essa coisa, e aos poucos, hoje em dia hoje em dia isso tem muita lei de segurança do trabalho. Então, isso foi uma coisa que foi sendo conquistada. Mas, assim, em 87 não tinha. Então, realmente um processo, né? Não dá para dizer que só piorou. É isso, foi luta. Não foi de graça. Mas houve uma luta que foi resultando em algum resultado. Agora, só que a gente vê, eu achei isso muito interessante, essa observação, né, de que foi no governo fascista, de que foi no governo do Hitler. Por quê? Porque o Estado percebeu que tinha que pegar Para ganhar, né? é,
assim, ganhar essas pessoas para si, né, para poder o fascismo, né, nacionalismo. Por quê? Mas por quê? Porque eles estavam ao Deus dará, né? Então, é uma maneira de você poder dominar as pessoas na realidade, né? Mas, de qualquer jeito, houveram leis, houve uma regulamentação, e isso não deixou de ser um avanço, né? Porque é isso, né? A marcha da história, que eu acredito. Eu acredito sempre na marcha da história. Eu acho que é assim, é que não vai de uma vez, vai, volta, é uma coisa, né, que vai e volta. Mas, assim, eu realmente, eu acho, eu tenho plena certeza de que essa história desse bolsonarismo, dessa babaquice toda, são os estertores de uma coisa, que as pessoas estão despertando para alguma coisa diferente, né? Ele continua lá naquele joguinho de centrão, de comprar as pessoas, né? Mas isso é uma coisa. Isso não é ser um líder, isso não é você conseguir fazer uma revolução, um golpe, ou o que seja, sabe? Então, eu gostei demais do filme. Ganhei minha noite e viva o Dia do Trabalho. Isso mesmo. Obrigada, Vera. Brigadão. Brigadão, pai também, Luiz Miranda, Ivan. Valeu. Agora é o doutor Luiz, depois a Silvia, depois o Zé, a Claguto, Dona Vilma, Grácia, Georgiana. Podem se inscrever também. Pode falar, doutor Luiz. A coisa é a seguinte: durante o filme, eu fiquei o tempo todo também pensando, né, de como são feitas as coisas, como eram feitas, e na evolução da indústria, porque a indústria começou mais ou menos uns 100 anos antes dos acontecimentos desse filme, e a situação era muito ruim para todos os empregados. E isso levou o Marx a tentar corrigir essa situação, só que ele não levou bem em conta uma série de características psicológicas das pessoas, enfim, dos empregados em geral e dos patrões também. Então, isso não deu muito certo quando foi feito na Rússia. A Rússia implodiu em 1980, muito, 1990, depois da Revolução que assumiu mesmo em 1918, né? Ele durou 70 anos, não muito mais que isso. Isso aí me fez pensar. E agora a indústria não tem mais empregados, praticamente. Todas as máquinas estão cada vez mais automatizadas. E menos gente trabalha em fábrica, porque todas as atividades que são repetitivas são feitas por uma máquina melhor, mais barata e de um modo mais simples. Mas eu gostaria de dizer também para os que estão aí, que quiserem, que há anos atrás, 1900 e acho que foi, não, foi 2017, 2016, já há algum tempo atrás, houve uma greve de bancos aqui em Petrópolis e eu escrevi um artigo que foi publicado na Tribuna, comentando a greve e dizendo da minha experiência com greves.
Desculpa, doutor Luiz, estava só despedindo do Áquila que escreveu aqui, que ele vai descansar, que ele operou antes de ontem, aí ele está aí com a gente agora. Aí eu estou dando tchau para ele, não queria interromper o senhor. Já, então, liberemos o Áquila. Isso, Mas pode continuar. Nesse artigo, eu narrava a minha experiência com greves desde a juventude, depois como médico e acompanhando o noticiário internacional. E a conclusão a que eu cheguei é que a greve, para valer, tem que machucar e muito forte o patrão. Se não atinge o patrão, não está funcionando. Bom, eu narrei a greve de hospitais, de greve também de mineiros na Inglaterra, na época da Margaret Thatcher. E a Thatcher levou a melhor. Mas por circunstâncias que simplesmente os grevistas não previram. Porque eles não conseguiram atingir o governo inglês, que era quem estava determinando ali os preços e os pagamentos do carvão e a coisa assim. E a tecnologia muda. Realmente, agora, uma parte do trabalho é executada em casa por muitas pessoas que vão à empresa uma ou duas vezes por semana só. Como vai ser daqui a 30 anos, eu não sei. Mas, e aí, como vamos fazer? Quem vai fazer greve? Como vai ser a greve? Tem a Miriam, pena que ela não está aí, a Diana, a Miriam, enfim, não ficaram para o final, mas a Miriam, ela... Pô, a gente podia chamar ela um dia para falar sobre isso. Ela até fez um resumo para o pessoal da outra lista sobre um livro que é A Sociedade do Cansaço, que é um coreano, enfim, filósofo, que escreve em alemão, né? Professor em alguma universidade na Alemanha, enfim, é da Voz, são tipo pocketzinhos, assim, os livros dele com alguns ensaios pontuais, né? E na Sociedade do Cansaço, ele fala disso, né? Dessa coisa da exploração, da autoexploração, que as pessoas acreditam que essa flexibilização do trabalho te dá alguma autonomia e independência, mas, na verdade, para você mesmo se explorar, né? Aí tem que fazer o seguinte, todo esse pessoal que trabalha na fábrica ou trabalha em casa, na realidade, deve ser também sócio da empresa. Porque o empregado que é sócio tenta trabalhar melhor, porque ele vai ganhar melhor, vai ganhar mais os dividendos que a fábrica dá. Essa ideia de que tem que ter um patrão e um empregado subserviente é ultrapassada. Era correta nessa ocasião, no século XIX. Hoje não é mais. Hoje, as empresas mais estruturadas querem que os empregados não apenas trabalhem e ganhem, mas também participem das decisões da diretoria, da organização da fábrica, que mostrem de que modo o trabalho pode melhorar e ficar mais econômico, porque eles vão ganhar mais também se isso acontecer. Agora, para isso, precisa ser um patrão extremamente inteligente, competente, coisa que também não é muito fácil de se encontrar. Mas, professor Luiz, o Mário Monitti... A gente tem a Silvia e o Zé. Posso te inscrever depois, Ivan? Não, mas só para falar que essa coisa do doutor Luiz aí, que está em cima do lance.
Quer que eu fale depois? Não, pode Pode falar. ser. Não, é porque o Mário Monicelli ele fala justamente isso durante o filme, né? Ele fala assim, a fábrica é nossa, a gente fica 14 horas dentro da fábrica. Ele fala justamente disso no filme. É por isso que o filme é tão bom, porque ele fala nisso, ele fala assim, a fábrica é nossa. Tem um momento lá que eles estão discutindo, ele fala assim, não, mas a gente fica 14 horas dentro da fábrica, a fábrica é nossa, ela não te pertence. Né? Só esse detalhe do filme que tem a ver com o que você está falando. Não, e conta um episódio também que aconteceu. Havia uma fábrica de fogões no Rio Grande do Sul chamada DACO. Isso até talvez uns 30 anos atrás, ou um pouco mais. Faliu. E os patrões não tinham dinheiro para pagar as indenizações trabalhistas. O que eles fizeram? Os empregados tomaram conta da fábrica, disseram para os patrões, vão embora, agora nós vamos gerir isso aqui. E os empregados tomaram e a fábrica passou a funcionar bem e eles não perderam os empregos e continuam os próprios empregados gerindo a fábrica. Só que o Fugor já não tem mais o nome DACO. Vieram com o nome Miller e com outras marcas aí, mas são é quando os empregados assumiram a direção da fábrica. É um exemplo de massa falida, né? Beleza, obrigada, Ivan, obrigada, doutor Luiz. Agora é a Silvia, depois o Zé. Então, o que eu fiquei pensando ouvindo essas falas, é que teve todo um avanço na humanidade com a tecnologia. Se a gente pensa nas condições de vida há 200 anos atrás, de fomes, doenças, de exclusão e tudo mais, eram bem graves, né? A industrialização, a tecnologia gera coisas muito interessantes. Existe uma possibilidade de vida com muito mais vantagens, vamos dizer, mais saúde, mais longevidade, até mesmo menos fome no geral, apesar de que em alguns momentos, em alguns lugares em que há muita concentração, isso não acontece, na média, há uma melhoria. Então, essa é uma tecnologia da indústria, da coisa, da produção, né? Aí, mas, no entanto, tem uma grande tentação na humanidade, que é a tentação do poder, de concentrar poder. Então, por exemplo, o sindicato, que devia gostar justamente de ter comissão nas fábricas, porque isso daria uma força legítima, eles vão assim porque começa a ter no sistema de sindicatos a mesma tendência de concentrar força, concentrar poder, concentrar vantagens. Então, ele deixa de ser um grupo a serviço daquela turma para ser um grupo que começa a se servir da turma. Né? Então, essa é uma doença que pegou em muitos sindicatos do mundo. Né? Então, a coisa que para mim tem vindo muito forte com todo o meu trabalho, enfim, andei pelo Pará, pela Amazônia e depois, ultimamente, no Vale do Rio Doce, né, assessorando o Ministério Público Federal que deveria ter havido, né, nos programas para compensar e reestabelecer, né, as condições lá na Vale do Rio Doce. Então, a gente acompanhou e em todos esses trabalhos que eu fiz, assim como nas escolas, a coisa que fica muito clara é que falta isso que o Paulo Freire chama de diálogo, que falta escuta. Então, eu descobri nessas minhas andanças que todas as empresas no Brasil, inclusive as faculdades que formam pessoas para essas empresas, chamadas de comunicação social, não são de comunicação social, elas são de marketing. Então, elas não conversam com as pessoas.
Elas falam aquilo que elas acham que devem falar para convencer, para manipular a opinião das pessoas, para engrandecer quem as paga, tá certo? E isso para governo, e isso para empresas, seja o que for, que empresa for, foi considerado isso uma coisa, uma estratégia interessante. No curtíssimo e curto prazo pode ser, mas no médio e longo prazo é um horror. Então, quando você cita aí o caso da fábrica que na hora que como é muito mais inteligente quando a fábrica divide o resultado entre as pessoas e as pessoas todas se responsabilizam e podem ser ouvidas, né? Na tomada de decisão, as tomadas de decisões são, em 90% das vezes, muito melhores quando há escuta, quando há participação, e não quando há um grupinho que quer mandar porque quer tirar vantagem daquilo, seja o grupo que está, né, que é do dono e dos amigos do dono, seja o grupo que está lá no governo desse daquele, ou seja, até o grupo do sindicato, ou qualquer coisa assim. Então, quando não há vantagem, a humanidade vai para o ralo, porque agora a gente está muito mais competente em fazer as coisas e mais competente em destruir a natureza também, né? Então, tem essas angústias todas. E para mim, a tecnologia, que não é uma tecnologia hard, é uma tecnologia, vamos dizer, soft, tá certo? Que precisa vir muito, que está fazendo muita falta, é a do diálogo, para tomadas de decisão serem participativas, com a participação de todos os envolvidos, de quem está fazendo, de quem vai receber, de quem vai pagar, de quem, sabe? Então, só assim a coisa vai poder avançar de uma maneira mais legal. Então... exato. Desculpe interromper, mas é rapidinho. É exato, porque a fábrica tem também uma questão de custo. Sim. Custos da fábrica, se for alto, ela não vende o que se fabrica. Então, eu vou até contar um fatinho, já que você contou lá da DACO, eu vou contar um fatinho também que aconteceu quando a gente estava tentando, eu como educadora, trabalhando com uma associação, uma ONG, que fez 30 anos esse ano, e trabalha muito, muito bem com as escolas. Então, ela trabalhou primeiro na área pedagógica, e um sucesso muito grande, mas ela não conseguia avançar muito por causa da gestão. Existe lei no Brasil que diz que as escolas têm que ter uma gestão participativa. Olha só. O que é participação? Participação de quem? Né? Primeiro, é claro, dos educadores, mas também dos funcionários da escola, mas também dos alunos e mais também das famílias. Tem até uma instância, toda escola é obrigada a ter uma coisa chamada conselho, que devia ter representante de toda essa gente. Mas não funciona, por quê? Por exemplo, os nossos cidadãos, de um modo geral, são acostumados a achar que eles não têm como dar palpite, eles não têm capacidade para dar palpite, né? Eles não, como assim nós vamos participar? Não, deixa lá, a diretora é que entende, vocês que são, né? Então, e era difícil, no entanto, existem ferramentas muito incríveis, muito interessantes, que você consegue quebrar isso e as pessoas entenderem que sim, elas podem dar ideias, podem contribuir, e que vai melhorar muito a escola por causa disso, tá certo? Mas você precisa quebrar essa reverência que você que é advogado, você que é engenheiro, você que é diretora, você que é o professor, vocês que entendem. Nós, imagina, o que a gente pode dizer para melhorar a escola? A gente não sabe? Então, agora você quebra isso. E eu queria só contar que e a gente reuniu pessoas para nos dar esses instrumentos. Então, a gente encontrou 3 pessoas na época, isso foi em 2006, mais ou menos, 2004, 2006, por aí, nós encontramos 3 caras que eram bons nisso. Um que era um cara que trabalhava na área da agricultura, professor da Universidade Federal de Lavras, na época, que formava aquele agrônomo de extensão, que vai conversar com as famílias, e que
precisa, né, se entender com as famílias e até ajudar a se organizarem para formar cooperativas e coisas assim. Então, eles tinham instrumentos fantásticos, porque funcionava, inclusive, com famílias analfabetas funcionais, vamos dizer, tá certo? E era fantástico. Depois tinha um outro, que era um cara que veio lá, que trabalhava com o PES, que é, enfim, uma coisa mais na área de governo, que não vou me detalhar. E o outro, que era o Ivan Petrini, que era um grande técnico de indústrias, de empresas, um consultor, um cara desses que fazia, que assessorava pessoas individuais e também em grandes grupos, e ele tinha trabalhado nas lojas C&A. Na época, quase não eram muito conhecidas, e houve um boom, porque a partir de um certo momento as lojas C&A começaram, né, a se espalhar pelo Brasil. E foi muito um trabalho dele. O que ele fez? Ele fez um planejamento dessas lojas de uma maneira extremamente participativa. Até o carinha que varria o chão, ou aquele que consertava a tomadinha ali no canto, participaram e trouxeram, os empregados trouxeram 1000 ideias. Às vezes, pequenos detalhes que ajudaram demais a mudar isso. E foi esse Ivan Petrini que orientou isso. E o Instituto, porque as lojas C&A, elas têm um instituto que não pode nem dizer que é ligado às lojas, porque foi criado lá na origem, né, na origem eram os caras lá dinamarqueses, que foram os primeiros donos, C&A, Cláudios e Antônios, uma coisa assim, que era o nome lá dos dois caras. E eles criaram essa loja, fez grande sucesso, e eles criaram um instituto que tinha por obrigação as lojas de pagar um pequeno percentual dos lucros para esse instituto, mas não podia nunca ser dito isso, para não ter influência. E esse cara que veio também ajudar a gente, só que um não sabia do outro, era muito engraçado. Eram 3 técnicas muito práticas, muito interessantes de promover a escuta, a decisão participativa, mas um não sabia do outro. Por conta de nós que fomos encontrar, e eles até se aprenderam uns com os outros, e a gente fez uma coisa fantástica, e a gente viveu muito isso daí. Então, é muito claro quanto é vantajoso isso daí, muito claro. Mas está ainda engatinhando esse tipo de coisa. E o grande desastre que foi aquela Fundação Renova para fazer a recuperação do Vale do Rio Doce, paga pela BH Billiton e pela Vale do Rio Doce, a grande bobagem que eles fizeram é que não tinha escuta. Olha então, isso. Foi o grande 5 anos fazendo e deu tudo errado. Por falta de escuta, ficou claríssimo. Tem até um livro que está sendo escrito por conta disso. Mas eu queria dizer que tem que ir por outros caminhos, umas coisas que realmente promovam que as pessoas, de um modo geral, principalmente os jovens, possam participar, possam decidir, possam ajudar, né? Cada um no seu parte, mas não pode ter muita fome de poder, porque isso destrói tudo. Poxa, maravilha! Obrigada pelo seu exemplo. Eu vou passar para o Zé agora, mas eu só queria falar uma coisinha. Aqui a gente, uma época, falava que também era um lugar de escuta, não era um lugar de fala, né? Era um lugar de escuta. Né? Mas isso, enfim, é um lugar de fala e de escuta. Mas uma das coisas, né? Você citou a escola como exemplo, citou a fábrica, a C&A, mas o conselho mesmo, né? O conselho lá na sua origem, ele tinha essa função. A Hannah Arendt, comentando a Rosa Luxemburgo, ela fala isso, que é uma educação informal, porque é onde o cidadão consegue falar e aí ele vai aprendendo sobre a coisa pública, sobre a vida comunitária, sobre as necessidades de todos, sobre o trabalho e a cidade, enfim. Mas onde ele vai aprendendo e aprendendo, né? Leis, e aí tem significado, né? Porque aí ele consegue se apropriar de um discurso, mas sempre ele chega, e sempre é rotativo, né? Mas ele chega completamente cru e se sente responsável por aquilo, e vai aprendendo, né? E vai se interessando e responsabilizando.
né? Então, isso todas as formas de conselho, e principalmente isso que ele falou, em cada turma, em cada fábrica, em cada classe, você precisa ter. Porque senão, se aquilo vai se concentrando, vira instância de poder e não tem mais escuta. Exatamente. Obrigada. Posso só dar um recado? Pode. Rapidinho. Não sei se vocês notaram a minha ausência, que eu recebi um telefonema e eu vou ter que me ausentar, eu tenho que continuar nesse telefonema, tá? Aí eu não sei se durante a minha ausência aí se fui chamado para alguma coisa e tal, mas enfim. O Zé acabou de escrever aqui uma mensagem, mas ele vai falar agora, então ele já fala com você. Então tá bom. É só o seguinte, Miranda, eu ainda não li o seu livro, mas eu prestei muita atenção ontem na sua palestra e eu me identifiquei pretensiosamente com Magadás. E eu acho que todos nós aqui nessa convivência desse grupo estamos nesse caminho, graças a Deus, rumo a uma infância gloriosa. Né? Mas, com relação ao filme, e eu queria comentar o seguinte, que eu acho que eu não conhecia nada do Monicelli e, graças ao Cineclube, graças à Lília, nós temos visto alguns filmes do Monicelli, tivemos até um ciclo, uma ocasião, não foi? Com a Zezé, né? Isso, E realmente é um tipo de cinema engajado e um cinema extraordinário, porque é um cinema engajado, mas muito bem feito. Eu diria que é um cinema de superprodução, né? E usando os recursos da arte cinematográfica. Então, eu acho que eu queria me deter a isso. A provocação, o instigamento que ele faz da questão social, etc. e tal, ele usa o recurso do cinema muito bem para fazer isso. Era só esse registro que eu queria deixar, tá? E eu preciso também me retirar. Então, boa noite para todos e vamos continuar vendo ótimos filmes. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Então, um abraço, professor Miranda, Zé. Obrigado. Beijo, boa semana. Tchau. Quem Obrigado é o próximo? vocês todos. Beijo. Manda ali um abraço também, tá? Manda um abraço para a Leila também. Tá bom. Um abraço. Tchau. E para a Eliane também. Eliane, manda um abraço para todos também. Beleza. Então, a Vera se inscreveu, mas o Guto aqui escreveu uma aula, o filme, os comentários. Infelizmente, tem que sair. Ele também tem que sair. Um abraço, Guto. Não, eu só queria falar assim que é curioso, né, que essa questão agora, aqui no Ocidente, agora, realmente as fábricas estão automatizadas, né, as indústrias foram embora todas para o Sudeste Asiático. Então, na China, que é um país pretensamente comunista, né? É muito interessante isso, porque aí o comunismo, que era aquele fantasma que assombrava, que justamente era para que os trabalhadores pudessem se organizar, né? Agora, as indústrias, desse jeito, eles têm um trabalho lá que trabalham quase escravo, né? Pouquíssimo remunerado, um monte de gente. Lá tem essa coisa ainda de indústria, mão de obra, muita gente fazendo as coisas. E é comunista, né? Que coisa irônica, né? Que não é um outro tipo, é uma coisa do Estado mesmo, mas é muito doido isso, né? Não? É verdade. Alguém mais quer falar? Pai? Silvia, Grácia? E que houve uma desindustrialização intensa aqui, né? Isso não sei se é bom, porque agora a pandemia mostrou isso, porque não tem máscara, não tem material, porque é tudo feito lá na China. Então, essa coisa foi uma coisa feita, na verdade, para beneficiar os capitalistas. E as pessoas que lá eles fazem mais barato, né? Então, vão produzir lá porque é mais barato.
E aqui... Eu acho que uma dessas coisas que é meio perversa ultimamente é que o capitalismo deixou de ser né, meio comandado pelo acúmulo de riqueza no capital produtivo, que pelo menos você pode romper, né, o capital produtivo com uma greve, por exemplo, e exigir. E você tem o Estado também que coordena ali. E aí ele passou a ser o capital não produtivo, né, que é o capital financeiro, que não tem regra nenhuma. Ele é internacional, ele fica escondido nas Maldivas, ali caminho para lá e para cá, e acumula um poder muito grande. E eu tenho cá minhas dúvidas até que ponto não é isso por trás dessas guerras, porque uma das coisas que mais se produz, mais gasta dinheiro os americanos e os russos, por exemplo, é com a produção de armas, e armamentos grandes e pesados e caríssimos, que só fazem sentido numa grande guerra, não adianta você fazer que nem o Bolsonaro. Claro que a indústria de armamentos fica bem feliz e paga bastante o Bolsonaro para ele, né, multiplicar, mas assim mesmo são arminhas, né? Ninguém vai comprar um tanque, tá certo? Ou um míssil. Então, são bilhões de dólares investidos, e se não houver um governo que compre, né? Então, é muito conveniente essas guerras, né? Então, enfim, eu acho que o capital financeiro é um enorme perigo de concentração de poder oculto e poder imenso e poder desvinculado, né, muito mais da produção das pessoas, das coisas, tudo isso não fica. Então, esse é o que eu acho que é uma coisa grave também. E aí, no caso, assim, só o Estado que poderia recuperar isso. Você não vai esperar que o cara que está foi lá para a China, porque lá ele paga uma miséria e investe muito, né? Ele vai querer voltar para um lugar que ele vai ter que gastar mais. Aí, realmente, só uma intervenção do Estado. Eu não sei, pensando nisso. Tem que regular, não pode deixar. Bem, pessoal, nossa, eu aprendi muito. Eu queria agradecer muito a fala de todos vocês, né? A contribuição que cada um traz da sua realidade, né? Não é só a eleição que está me deixando muito triste, é um monte de coisas juntos, um roller coaster, né? E tem uma hora que a gente tem uma estafa mesmo, né? Aí então é legal a gente registrar aqui, porque é de esperança, né, que a gente precisa, né? Então, o conhecimento de cada um ajuda a gente discernir muita coisa, né? Porque, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha essa participação semanal, né, a nossa vida ela é muito voltada meio que numa alienação, né? Você está ali no seu trabalho, né? Você não tem uma noção do todo. Eu leio a Folha, eu fico muito pé da vida, né? Eu fico muito nervosa, aí eu falo, eu vou ler o Estado, mas aí eu fico com preguiça, eu não leio o Globo nem a pau, né? E eu não consigo terminar nenhuma matéria, né? Tipo, Mas eu estou nessa também estafa mental, assim, sabe? o que dá notícia é o lado podre da humanidade. Mesmo que chegue 1% podre, né, de 7 bilhões, são 7 milhões. E é isso que dá notícia. Os outros, as coisas muito boas que a gente vê que estão acontecendo, muitas, muitas, muitas. Muita gente, inclusive, se juntando e fazendo coisas muito interessantes, isso não dá notícia, infelizmente. Então, a gente precisa se organizar muito, tem muitas comissões de fábrica de classe para trocar ideias sobre o que de fato está acontecendo, que não é isso que está saindo na mídia, né? Então, eles dão... Não é só isso. Olha, Então, eu amei. eu vou indo. Um beijo, pai. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite. Sim, vamos acabando então aí, né? Que bom, Vera, que você gostou. Poucas vezes eu acho que eu me lembro de ultimamente ter visto um filme com tanto prazer, com tanto assim... Nossa, amei, amei.
É muito perfeito mesmo. É, então, beleza, pessoal. Então, boa semana para todo mundo. Você também, brigadíssima. Obrigada a vocês. E dia 6, que vai ser o sábado, vai ser a inauguração do Cineclube presencial. Então, a gente pode ter porque dia 7 é Dia das Mães, aí eu acho que é melhor todo mundo ficar em casa mesmo, né? Não é Dia das Mães, não é dia 8, não? Então vai ser dia 7, sábado. Cada hora uma pessoa fala diferente. Deixa eu ver aqui. Dia 1º é domingo, então dia 7 é sábado. Não, é dia 7. Dia 7 vai ser a inauguração do Cineclube. Presencial. E aí a gente vai fazer híbrido. Vai continuar online, continuar... híbrido. Isso. Que ótimo. Eu tenho que escolher um filmaço, que nem esse de hoje, né? Para a gente passar. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Então tá bom, queridas. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Você também. Para todo mundo. Obrigada. Tchau.